É isso aí, é o Descoladamente no Ar, o espaço que tem o compromisso de gerar conteúdos para o seu crescimento e seu equilíbrio emocional. E aqui é o seu amigo de sempre, Alex Marques, trazendo mais um conteúdo poderoso para vocês. Sejam muito bem-vindos, tome os seus assentos, prepare o seu café, sua água, deixe esse bate-papo rolando onde você estiver, no trabalho, em casa, no carro, no ônibus, no metrô, pois agora é hora de muito aprendizado e cuidado emocional. O que te estressa está sempre fora da tua área de controle. E aí fica a pergunta, por que tu te estressa então? Se tu não tem como controlar, certo? Livro aberto. E aí galera, estamos chegando junto para mais um vídeo. E hoje eu queria fazer uma pergunta que eu faço sempre em todos os meus treinamentos e formações e mentorias. Quem se estressou na última semana aí? Nos últimos 15 dias. Isso é uma constante, isso é comum, tá? Mas por que eu pergunto isso? Nós temos que quebrar esse paradigma da síndrome do controle, tá? Porque assim, o que te estressa está sempre fora da tua área de controle. E aí fica a pergunta, por que tu te estressa então? Se tu não tem como controlar, certo? Então nós precisamos entender algumas coisas. Eu pontuei alguns detalhes que eu quero dividir com vocês. Atenção pessoal, papel e caneta na mão. Quando confrontado com um problema, pergunte-se a si mesmo, o que de pior pode acontecer? Em seguida, diante dessa informação, prepare-se para aceitar a situação e solucionar o problema. E aí nós temos 3 dicas. Múltipla escolha. Primeiro, não dê continuidade à preocupação. Repetidas vezes de forma incessante. O grande problema hoje que as pessoas enfrentam é que elas ficam remoendo. Tens uma preocupação? Lida com ele de forma curta, rápida e objetiva. Conta-se uma história muito comum, as crianças de escola ouvem, que fala do menino que matou um gigante. Nessa história diz que o menino atira uma pedra na testa do gigante, sobe no gigante e corta a cabeça dele. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas ele já derrubou o gigante com uma pedrada. Bom, se tu derrubar o gigante, ele volta com um galo na testa e continua te perseguindo, te alcança e te mata. Se ele tivesse cortado o braço daquele gigante, o gigante levantaria maneta, né, sem um braço, e viria, o alcançaria e o mataria. Se ele cortasse a perna do gigante, o gigante viria perneta e o mataria. Mas quando ele cortou a cabeça, ele liquidou o problema. O que eu quero te dizer com isso? Aprenda a resolver os teus problemas. O problema não foi feito para se fazer massagem, tu tem que ser pontual e objetivo, cirúrgico. De 0 a 10, quão comprometido você é com os seus objetivos? Muitas pessoas estão prolongando o sofrimento das suas preocupações, dos seus problemas, porque não sabem agir, elas são indecisas, elas pensam numa solução, mas não põem em prática. Então, seja cirúrgico, seja pontual. Tem um problema, tem algo que tu possa fazer, faça. Segunda dica, eu já falei isso em outros vídeos, decida onde o pensamento termina e a preocupação começa. O pensamento é esclarecedor, é construtivo, a preocupação é destrutiva, é escravizadora. Diante de qualquer problema, nós precisamos de 3 informações. Situação, descreva a situação sendo o mais específico possível, sabendo quando, onde e como aconteceu ou como começou o problema. Segundo, comportamento. Descreva o comportamento que se pode observar. Jamais assuma a ideia de que você sabe tudo que é necessário, tudo que as pessoas esperam daquela situação. Você tem que perceber o comportamento que aquele problema está gerando e como isso está reverberando na sua vida, no ambiente à sua volta. E por fim, descreva o impacto, né? O impacto. Descreva o impacto que você sentiu, que esse problema está causando. Enfim, você tem que ter noção dessas informações. Se existe algo que se possa fazer para resolver o problema que está te incomodando, faça-o. Faça-o. Aí tu vai me dizer assim, eu tenho medo de errar. É melhor que tu erre por ter feito
do que fique na dúvida, sem saber se podia ter acertado. Esse é o grande problema das pessoas hoje, a indecisão. Então, se tens um problema em mãos, nada mais óbvio, nada mais prático do que buscar resolvê-lo. Então, é melhor que tu erres por ter feito do que tu fiques uma vida inteira atormentado sem saber se poderia ter acertado. Então, não fique remoendo problemas. Não seja escravo das tuas preocupações. Elas surgem, elas vêm, claro, mas está em nós resolvermos. Existem questões que só conseguiremos perceber e até mesmo contemplar quando nos permitirmos fazer uma pausa do ritmo alucinante ao qual temos nos submetido nos últimos anos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, para tu perceberes a solução de um problema, tu vai ter que te afastar do centro, do núcleo, daquilo que alimenta o problema, do ambiente onde o problema se prolifera. Tu vais ter de te afastar, respirar fundo, olhar a vida à tua volta, perceber que existe muito mais vida além daquele problema, além daquilo que está te consumindo. Então, às vezes, na maioria das vezes, quando nós nos afastamos do foco, do centro, onde o problema orbita, é que nós conseguimos respirar, tranquilizar a nossa mente e encontrar soluções. Então, fica a dica, tá joia? Finish him. Galera, foi um prazer estar com vocês nesse episódio de podcast. Lembrando que nós estamos juntos nessa jornada de crescimento, aprendizado e, acima de tudo, clarificação do nosso propósito. Não há protagonismo se não estivermos conectados com o nosso propósito.